Permitam então perguntar, meninos e meninas, se vocês decorariam os vossos aposentos com retratação de cavalos. Claro que não. E porquê? Vocês já viram cavalos andando para cima e para baixo, nas paredes? De facto, já viram? Não. Portanto, vocês não devem ver em lugar algum aquilo que não veem de facto. Não devem ter em lugar algum aquilo que não têm de facto. O que se chama de bom gosto é apenas factos. Tempos Difíceis, de Charles Dickens. Esta obra é escrita em 1854, uma época em que o marxismo está a aparecer, temos uma febre gigante de liberalismo e uma Inglaterra já muito industrializada. E é aqui então que aparece talvez um dos melhores escritores desta época. Tivemos há pouco tempo as cerimónias de transladação do corpo de Eça de Queiroz para o Panteão e decidi rever um bocadinho as obras de Eça de Queiroz. Acabei por me relembrar e ganhar um novo gosto por aquela que se calhar foi a maior influência do escritor, Charles Dickens. E eles têm realmente muitas parecenças. Vieram de épocas diferentes e de sítios completamente diferentes, mas claramente têm o apreço por coisas muito parecidas. Charles Dickens, como disse, nesta obra aparece em 1854. É uma época e uma Inglaterra já muito industrializada, que já começava a mostrar as falhas do liberalismo excessivo da época, em que a pobreza atingia níveis desesperantes e que começavam a colocar questões sobre as condições laborais das pessoas. As obras de Charles Dickens são talvez das melhores obras já escritas, especialmente nesses aspectos da representação realista e do movimento realista destas classes mais baixas. E este livro é talvez a obra que destaca melhor esse pequeno aspecto. Mas destaca também um problema inerente ao próprio liberalismo, que é a educação. As obras dele sempre tiveram ligadas a este aspecto da educação e das classes altas, como é que querem passar e transmitir as suas mensagens. E neste caso, este concentra-se mais, na minha opinião, sobre muitas das bases da educação que eles querem passar. E começamos exatamente com o superintendente e professor Mr. Gradgrind, que é talvez uma das personagens mais interessantes nas obras de Charles Dickens. E isto é um dos aspectos que tanto essa como Charles Dickens têm, que são personagens extremamente interessantes e ideológicas, pessoas que defendem com unhas e dentes as ideologias e aquilo que acreditam. E o que é então esta ideologia deste professor? Como eu disse na passagem, ele tem este fascínio com factos, ele quer um realismo puro. E é talvez nele que eu me quero concentrar mais nesta apreciação da obra, porque para mim esta é a personagem que liga mais à própria obra dos Maias, por serem ambas críticas ao próprio movimento que começam, o realismo. De certeza que se forem à Wikipédia e pesquisarem um bocadinho sobre o Mr. Gradgrind, de certeza que vão ver que ele pretende ser mais uma representação de James Mill, um filósofo utilitarista. Eu discordo, eu acho que claramente a filosofia dele é concentrar-nos em factos e naquilo que é real, que não é uma coisa que James Mill me parece ter falado e concentrado. É realmente mais uma visão da vida de não estejamos com ideologias, vamos só pensar em factos e tentar tornar tudo mais real e verdadeiro possível. E para ele e para a cidade é importante que realmente esta educação passe, porque é uma sociedade extremamente industrial, é uma sociedade que claramente precisa constantemente de estar a trabalhar para manter os ricos no poder e para manter dinheiro e comida nas famílias. E só nesta crença e nesta ideologia de que tudo só é factos e realidade é que se consegue manter uma sociedade estável. Mas o próprio Mr. Gradgrind tenta passar esta filosofia para os seus filhos, para os seus dois filhos. Um deles viciado no jogo e a sua filha, que está apaixonada, mas que vai aceitar um casamento com outra pessoa rica pelo simples facto
de que precisa de ajudar o irmão com o seu vício do jogo e ajudar o seu pai. É, para mim, um dos maiores focos é esta trama destas 3 personagens, em que Mr. Grind, aos poucos, se vai apercebendo que a sua filosofia de só se concentrar em factos e não em emoções ou naquilo que pode ser fantasioso é preocupante e traz a infelicidade dos seus filhos. E este ponto para mim é realmente interessante, porque eu gosto muito de escrita realista, gosto muito da escrita seja dessa, seja de Charles Dickens, e ambos tornam-se incríveis, porque ambos criticam o movimento que criaram, o movimento realista. Mr. Grind para mim é levar ao extremo o movimento realista. Os próprios maias, Afonso da Maia, caem exatamente no mesmo erro de querer viver tanta realidade que de repente desrespeitam uma parte da humanidade que está para além daquilo que é a realidade e os factos. Mas isto não quer dizer que estes 2 autores não acreditem naquilo que escrevem e não acreditem que não deva ser representado os factos e os problemas de classe que existiam na altura. E isso até se demonstra com algumas personagens que vivem demasiado também a sua fantasia. Por exemplo, Stephen Blackpool é uma das personagens e é uma personagem que está extremamente infeliz com a mulher e com o trabalho que tem, mas vive nesta fantasia de que se ele trabalhar de facto muito, ele vai conseguir subir na vida, porque não existe nada que o impeça de subir quando ele realmente se esforça. E mais tarde aquilo que ele descobre é que o sistema está criado para que tanto a sua profissão como todo o esforço que ele possa dedicar, ele nunca suba realmente na vida e mantenha sempre no lugar que está. As classes estão criadas e o sistema está feito para as manter. É talvez nesta personagem que se concentra mais os aspectos de guerra de classes que mais tarde Marx vem falar e, na minha opinião, explora muito bem e demonstra muito bem que o problema nem sequer é as classes existirem, é o sistema que já é criado e mantido para as classes se manterem, não dando oportunidade realmente a quem trabalha e se esforce ter aquilo que merece. Mas deixando então de lado estas críticas mais marxistas desta época, ainda assim o livro é interessante por outros aspectos. A parte filosófica, como já falámos dos factos e de ter muitas personagens muito ideológicas na sua forma de ser, mas também porque a escrita é tão boa e muito cativante. E uma das coisas que eu sempre gostei do próprio Charles Dickens é que até a forma dele escrever vai alterando conforme a forma da pessoa falar. Por exemplo, há uma das personagens que tem uma pequena falha de fala, estilo sopinha de massa, que é o Mr. Sleary. E o Mr. Sleary, na sua forma de falar, ele próprio é escrito com falhas na linguagem, o que torna um bocadinho difícil estar realmente a ler as palavras, mas eventualmente nós começamos a perceber que palavras é que estão a ser ditas apenas com as pequenas falhas. Mas se nós estivéssemos a ouvir o discurso como ele está a ser lido, nós compreendíamos perfeitamente que Charles Dickens conseguiu passar eficazmente a ideia de speech impediment que a personagem tem para a escrita. Nisto eu acho que é um livro incrível. Acho que todos deviam ler. Alguns momentos e algumas personagens num livro ainda grandito podem não ser tão interessantes, mas ainda assim eu acho que tem críticas e aspectos muito interessantes de serem lidos. E com isto eu acabo e espero que tenham gostado. Comentem e foi mais um Jardins dos Escritos Cândidos. Até à próxima.